Existe algo que ninguém te contou e que pode estar controlando a direção inteira da sua vida sem que você perceba. Você pode estar se esforçando, tentando, planejando, lutando todos os dias e ainda assim, no fundo, sentir que não sai do lugar. Como se estivesse gastando energia, tempo e força, mas avançando muito menos do que deveria. E a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer é: e se o problema não for a falta de esforço, mas a direção desse esforço? E se você estiver lutando, mas lutando a guerra errada? Porque existe uma armadilha silenciosa que mantém milhões de pessoas presas em ciclos invisíveis, uma sensação constante de movimento, de progresso, de evolução, que na realidade não leva a lugar nenhum. E o mais perigoso é que essa armadilha não parece uma prisão, ela parece exatamente o caminho certo. E é por isso que o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Porque não se trata de fazer mais, se esforçar mais ou querer mais. Se trata de enxergar melhor, de entender o que realmente está por trás das suas escolhas, das suas frustrações e dos resultados que você vem acumulando ao longo do tempo. Porque no momento em que você começa a questionar aquilo que sempre aceitou como verdade, algo começa a mudar. Dentro de cada ser humano existe uma mente ainda não forjada. Eu sou Archon, e este é o lugar onde ela se torna extraordinária. Se você ficar até o final, vai entender por que tantas pessoas passam anos, às vezes décadas, presas em batalhas que nunca deveriam ter começado. Como essa ilusão se forma dentro da mente e, mais importante, como sair dela antes que seja tarde demais. Porque a transformação que você procura não começa quando você faz mais, começa quando você finalmente enxerga onde está errando. Existe uma diferença silenciosa, quase invisível, que separa pessoas que vivem presas daquelas que constroem algo extraordinário. E essa diferença começa em algo que a maioria ignora todos os dias: a forma como você enxerga aquilo que te acontece. Imagine por um instante alguém apontando uma arma para sua cabeça e dizendo que você precisa correr 42 quilômetros em menos de 5 horas ou tudo acaba. Seu corpo trava, sua mente entra em colapso. Cada passo vira desespero, cada segundo parece um peso insuportável. Agora imagine a mesma distância, o mesmo esforço, a mesma dor, mas dessa vez você escolheu correr. Você decidiu se preparar, acordou cedo por meses, treinou no silêncio quando ninguém estava olhando, suportou o desconforto de forma voluntária. E ao cruzar a linha de chegada, existe orgulho, existe significado, existem pessoas te esperando, existe a sensação de ter se tornado alguém maior do que você era antes. Os mesmos 42 quilômetros deixam de ser sofrimento vazio e se tornam transformação. E isso revela algo que a maioria nunca percebe. Não é a dor que define sua experiência, é o significado que você atribui a ela. É a sensação de escolha que muda completamente a forma como você vive. Porque quando você acredita que sua vida está sendo imposta a você, você se coloca automaticamente na posição de vítima. Alguém que reage, alguém que sobrevive, alguém que espera, alguém que aceita. Mas quando você entende que, independentemente do que aconteceu, você ainda tem poder sobre como interpreta, como responde e como age, algo muda de forma quase imediata dentro de você. Você deixa de ser arrastado pelas circunstâncias e começa a direcionar sua própria trajetória. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Porque assumir responsabilidade não é confortável, não é leve, não é algo que traz alívio imediato. É muito mais simples culpar o mundo, culpar o passado, culpar as pessoas, culpar a falta de oportunidades, culpar o ambiente, culpar o tempo, culpar o azar. Porque enquanto a culpa está fora, você não precisa mudar nada dentro. Você pode continuar sendo a mesma pessoa, repetindo os mesmos padrões, justificando as mesmas escolhas. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar até o fim. Você pode não ser culpado por tudo o que aconteceu com você, mas é responsável por tudo o que você faz a partir disso. E essa diferença, por mais sutil que pareça, redefine completamente o rumo da sua vida. Porque responsabilidade não é um peso, é poder. Quanto mais você assume, mais você pode transformar. Quanto mais você evita, mais você se aprisiona. E a vida, no fundo, funciona como um jogo de cartas. Algumas pessoas começam com vantagens, outras enfrentam limitações, algumas recebem oportunidades, outras enfrentam barreiras invisíveis. Mas no longo prazo,
Não é quem recebeu as melhores cartas que vence, é quem aprende a jogar melhor com aquilo que tem. É quem entende que reclamar da mão não muda o jogo, mas aprender a jogar muda completamente o resultado. E talvez você esteja esperando pelas condições ideais, pelo momento perfeito, pela motivação certa, pela validação de alguém, pela garantia de que vai dar certo. Mas essa espera silenciosa é uma das maiores armadilhas que existem, porque ela cria a ilusão de preparo, enquanto na verdade alimenta a estagnação. Você sente que está pensando, planejando, refletindo, mas no fundo continua no mesmo lugar, porque a vida não pausa até que você se sinta pronto. Ela continua acontecendo, com ou sem a sua decisão consciente. E cada dia em que você não escolhe, você está na prática escolhendo permanecer onde está. E isso leva a um ponto ainda mais profundo. Não existe a ausência de escolha. Existe apenas escolha inconsciente. Você pode dizer que não teve opção, que não dava, que não era possível. Mas mesmo nesses momentos, existe uma escolha sendo feita. A escolha de não agir, de não mudar, de não confrontar, de não tentar, de não sair do lugar. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma identidade. E essa identidade passa a definir sua realidade. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas. Não porque não existe saída, mas porque foram treinadas a repetir as mesmas respostas diante dos mesmos estímulos, criando um ciclo invisível que parece impossível de quebrar. E aqui está algo que muda completamente o jogo. Identidade não é algo fixo, não é algo permanente, não é algo que você recebeu e precisa aceitar. Identidade é construída, é moldada, é reforçada todos os dias pelas pequenas decisões que você toma quando ninguém está olhando, pela forma como você reage quando está cansado, pela escolha que você faz quando sente medo, pela atitude que você assume quando tudo dentro de você quer desistir. E isso significa que cada momento é uma oportunidade de reconstrução, cada decisão é um ponto de inflexão. Cada ação é um passo na direção de quem você está se tornando. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de esperar grandes mudanças externas e começa a criar pequenas mudanças internas, que acumuladas ao longo do tempo, transformam completamente a sua vida. Porque são essas escolhas silenciosas que definem destinos. Não são os momentos grandiosos, não são os eventos extraordinários, são as decisões repetidas diariamente que constroem quem você é. E isso nos leva a um ponto ainda mais desconfortável, porém libertador. Muitas vezes, você não está preso pelas circunstâncias. Você está preso pelos significados que atribuiu a elas, pelas histórias que contou a si mesmo, pelas narrativas que reforçou ao longo dos anos. Histórias como "eu não consigo", "eu não sou capaz", "isso não é para mim", "minha vida é assim". E essas histórias, repetidas o suficiente, se tornam verdades internas. E essas verdades passam a limitar suas ações, e suas ações passam a limitar seus resultados, criando um ciclo que parece impossível de quebrar, mas que na verdade pode ser interrompido no momento em que você decide questionar essas narrativas, no momento em que você decide agir apesar delas, porque ações têm o poder de reescrever identidade. Cada vez que você age de forma diferente do que sua mente espera, você enfraquece um padrão antigo e fortalece um novo. E isso é o que poucas pessoas fazem, porque agir apesar do medo exige coragem. Agir apesar da dúvida exige disciplina. Agir sem garantia exige maturidade. E a maioria prefere esperar sentir-se pronta. Preferem esperar confiança, motivação, certeza. Mas essas coisas raramente vêm antes da ação. Elas são consequência dela. E isso significa que se você continuar esperando se sentir pronto, você pode passar anos, talvez décadas, parado no mesmo lugar, acumulando intenção sem transformação, desejo sem movimento, potencial sem realização. E talvez esse seja o maior risco de todos, não falhar, mas nunca tentar de verdade. Nunca se colocar em uma posição onde o crescimento é inevitável. Nunca confrontar a versão atual de si mesmo. E no fim das contas, a pergunta nunca foi "por que isso aconteceu comigo?" Nunca foi "quando vai ser o momento certo?" Nunca foi "e se não der certo?" A pergunta sempre foi e sempre será "o que eu vou fazer com isso agora?" Porque essa resposta define tudo. Define quem você se torna. Define o caminho que você constrói. Define o tipo de vida que você vai viver. E a partir do momento em que você entende isso, a dor muda de significado. Os problemas deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser oportunidades de construção. E você para de fugir, para de adiar, para de negociar com a própria inércia e começa, mesmo sem certeza, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, a agir, a construir, a se responsabilizar.
E é nesse processo silencioso, longe dos olhos dos outros, longe de qualquer validação externa, que algo começa a mudar de verdade. Você começa a perceber menos necessidade de justificar, menos necessidade de provar, menos necessidade de esperar, e mais vontade de fazer. Mais clareza nas decisões, mais consistência nas ações, mais controle sobre a própria vida. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Aquilo que antes parecia distante começa a se tornar realidade. E você percebe que nunca foi sobre ter tudo sob controle, nunca foi sobre eliminar o medo, nunca foi sobre esperar o cenário perfeito. Sempre foi sobre assumir, mesmo em meio ao caos, que a direção da sua vida está nas suas mãos e que cada escolha, por menor que pareça, é um voto silencioso na construção de quem você está se tornando. E no final, quando você olhar para trás, não serão as circunstâncias que vão definir sua história, serão as decisões que você tomou apesar delas. Porque no fim, a vida não é sobre o que acontece com você, é sobre quem você decide ser diante disso tudo. E essa decisão, por mais simples que pareça, é a única coisa que sempre esteve e sempre estará sob o seu controle. No final das contas, a maioria das pessoas nunca percebe que passou anos, às vezes a vida inteira, investindo energia nas batalhas erradas, lutando para sustentar uma imagem, tentando provar algo para os outros, perseguindo ideias de sucesso que nunca foram realmente suas, enquanto ignoravam a única luta que realmente importa, a de assumir o controle da própria mente e construir com consciência quem realmente desejam se tornar. Mas agora você enxerga algo diferente. Você entende que não se trata de fazer mais, se trata de escolher melhor, de parar de desperdiçar sua energia em conflitos vazios e começar a direcioná-la para aquilo que realmente transforma. Porque a mudança real não acontece em momentos grandiosos, ela acontece no silêncio, nas decisões que ninguém vê, nos dias em que você não está motivado, mas ainda assim escolhe agir diferente. É aí que sua identidade começa a mudar, é aí que sua vida começa a tomar um novo rumo. E aos poucos, quase sem perceber, você deixa de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que constrói o próprio caminho. Agora existe uma decisão diante de você. Continuar repetindo os mesmos padrões, as mesmas desculpas, as mesmas batalhas que não levam a lugar nenhum, ou assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de criar algo real com a sua própria vida. Se você quer continuar com a mesma mentalidade, pode parar por aqui. Mas se quer construir algo extraordinário, inscreva-se na Forja da Mente. Afinal, grandes mentes não nascem, são forjadas.